Olá, seja bem-vindo aqui a Gente Como Eu. Eu sou o Giovanni Bartolomeu Vuns e sou um dos apresentadores daqui do programa Gente Como Eu, pelo qual eu convido já a subscrever-se, deixa um like nas nossas publicações e assim acompanha, portanto, a nós e fortalece-nos, ajuda-nos a espalhar todo o conteúdo que nós trazemos e criamos com muito amor para todos vocês, especialmente a todos os angolanos. Bom, hoje nós vamos falar um bocadinho sobre o bilhete passaporte. No mês de novembro do ano passado, concretamente no dia 25, dei entrada à documentação para tratar o meu passaporte, porque eu preciso dele para fazer uma viagem na qual eu vou à busca de formação profissional. E acontece que, como vocês sabem, refiro-me a todos os angolanos, o bilhete passaporte está completamente difícil, só para não dizer impossível, de se adquirir. Bom, como você angolano sabe, nós cá temos sempre uma segunda opção, por muitos chamadas de corrupção, por alguns chamados de meio de facilitação. Pois bem, eu fui para o meio de facilitação ou de corrupção, como você quiser entender. E não foi diretamente sobre um agente trabalhador da CEN, ou seja, Serviços de Imigração Estrangeira, mas foi por meio de alguém que eu conheço, que conhece alguém que trabalha, pois bem, lá. E esta pessoa, segundo a conversa que eu tive com ela, havia de conversar com o seu amigo que trabalha lá no Serviço de Imigração Estrangeira para me poder acelerar o processo, então assim eu possa ter a documentação. Mas antes de prosseguir esta parte, eu quero primeiro tocar sobre alguns pontos que eu acho interessante, primordial, falá-los aqui agora, porque na minha intenção, na minha interpretação, quis eu dizer, é por meio deles ou fruto deles que tais coisas acontecem. E começo assim. Por que esta documentação está tão difícil? Bom, segundo as informações que nós fomos pesquisar, o documento de passaporte está completamente difícil porque o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, ou JLOI, assim chamado por muitos, não quer com que os jovens fujam. Ou seja, ele reparou que há muitos jovens fugindo, desertando do país, à procura de melhores condições de vida, melhores oportunidades, vamos lá dizer. E porquanto João Lourenço e sua equipe decidiram dificultar as coisas, atrasando o processo de emissão dos passaportes, frustrando assim aqueles que tencionam viajar e que possam ficar, e segundo algumas informações, até pelo menos que aconteça as eleições gerais já aqui em agosto, se não me engano. Bom, acho que para um bom entendedor já conseguiu entender o principal motivo. Ou seja, os jovens estão a fugir, vamos assim dizer, porque, segundo eles, vão à busca de melhores condições de vida. Bom, se esses jovens estão a emigrar, segundo este objetivo, obviamente é porque há falta desses objetivos cá em Angola. E eu sou angolano, e eu sou jovem, e sei, e posso dizer sobre esta situação com a maior propriedade. Então vamos lá com calma. Empregos há? Não há. Qualidade de estudo há? Não há. Oportunidade para fazer alguma coisa sobre essas coisas há?
Não há. Ou seja, estamos como que um reféns, estamos como um animal agaiolado que não tem como participar na sua. Não tem como participar, portanto, neste processo de, vamos assim dizer, evolução ou crescimento do nosso país. Ou seja, eles nos dizem que, bom, precisamos cooperar, precisamos todos nós ser fortes, trabalhar conjuntamente para que tenhamos um país melhor, para que tenhamos um país mais forte, mais evoluído, mas eles não nos dão a oportunidade de participar, ou seja, é um conjunto de só falas, falácias, ou seja, gabarito, ou seja, nós, os pobres, nós, os não familiares deles os dirigentes, deles os homens do governo, do partido MPLA, somos tecnicamente como que uns cães, uns animais, e não que eu sou contra os animais, mas utilizo-os para que seja melhor percebido no exemplo. Ou seja, os filhos deles, desses governadores, desses homens da cúpula do MPLA, concretamente da ligação com o senhor presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, estão fora, estudam fora, estão em países como o EUA, Rússia, Portugal, Bélgica, Holanda, mas nós, que não somos filhos, não somos parentes deles, não somos sobrinhos, não somos primos, não somos nada, somos obrigados a estar aqui em condições completamente tristes. As faculdades que nós temos aqui, algumas são boas, obviamente, têm alguma certa condição, a sala é climatizada, mas em termos de materiais para o acompanhamento dos estudos, há muita carência, mas muita carência mesmo. Os hospitais, não há medicamentos suficiente para atender a todos. Há uma fila enorme porque há carência de profissionais e muitos dos profissionais que lá estão não são completamente bons para nos atender. Ou seja, eu ouvi um relato há tempos sobre alguém que padecia de uma enfermidade completamente grave que era do dente, ou seja, problema dentário. Mas ele não conseguia marcar uma data para a operação, ou, né, portanto, porque foi dito que teria de operar, ele não conseguia marcar uma data mais próxima possível, com isso quero dizer como que no dia seguinte ou no mesmo dia, porque estava completamente lotada, segundo este hospital dizia, a lista para fazer operações. E então ele não tinha condições para poder viajar para fora e se tratar, então por isso ele quase padecia. Só não morreu, segundo ele, porque ele foi em uma igreja a convite de um amigo e ele foi feito para ele um trabalho de oração e, bom, ele se libertou desse mal que estava sobre ele, então conseguiu não morrer, vamos dizer assim. Mas o que eu quero dizer é que há muitos problemas e esses problemas que nós temos cá no país não são problemas de hoje. O problema de educação, sim, e muito bem, é bem verdade que os problemas que nós temos hoje, obviamente, não são comparados com o que tivemos há algum tempo atrás, ou seja, algum tempo atrás era um bocadinho pior. Mas hoje, e bom, mesmo algum tempo atrás, o tempo de lá, a diferença e o processo evolutivo é ainda muito precário. E isto não deve-se a um problema que poderíamos dizer assim normal. É mesmo porque há falta de interesse puro desses dirigentes de poderem começar a trabalhar
com a maior eficácia e velocidade sobre essas situações, ou seja, eles fazem estes trabalhos concernentes, por exemplo, à educação, à saúde, que são os pontos que eu toco mais aqui, porque são os principais, mas por campanha eh, eleitoral, campanha de promoção do seu partido, eles não fazem porque realmente têm a necessidade de nos ver a nós como seus povo, a nós como povo, pronto, a progredir, a ter qualidade de vida, entende? Por exemplo, nesta época que nós estamos, em que estamos próximos da eleição, nós estamos a ver que o partido do poder, eu vou evitar repetir muito o nome por motivos de proteção, profissionalismo, vamos assim dizer. Bom, eles só estão a começar a trabalhar a sério, vamos assim dizer, em trazer certas respostas para muitas dificuldades, agora que estamos próximos, mas bem próximos da eleição. Mas no primeiro ano do mandato do presidente, fez-se muito ou nada em comparação do que se está a fazer agora no último, próximos às eleições. Vocês conseguem notar que ainda há uma falta de interesse extremamente grande, portanto, deste executivo de ver melhorias, ou de efetuar melhorias realmente na vida das pessoas cá. Bom, há muito pouco para se falar de positivo sobre este executivo, ou seja, as pessoas querem sair, aquelas que têm condições de sair, porque realmente têm interesse de ver-se mais valorizado, ver-se mais cheio de, vamos assim dizer, oportunidade, esperança de ter uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de oportunidades iguais, vamos assim dizer, ou minimamente decente para eles e para os seus filhos ou familiares. Porque aqui no nosso país está complicado, está muito complicado, há muita dificuldade, há muita carência, há muita... Portanto, repara só os preços das necessidades primárias, refiro uma alimentação, um saco de arroz é 10.000 kwanzas, onde nós temos pessoas que ganham 15.000 kwanzas e tem famílias como em um número de 4 filhos e ele, homem e a mulher, 2 completando 6, ganhando só 15.000 kwanzas, é um trabalho como segurança, então é complicado, um saco de arroz 10.000 kwanzas e a mulher é zungueira e ela muitas das vezes diariamente só consegue 1.000 ou nada, ou seja, são famílias que vivem apertadíssimas e obviamente que se tiverem uma oportunidade de enviar um dos seus filhos apenas para fora, buscar melhores condições de vida e depois posteriormente puxar os outros, eles o farão como que algo super urgente de que suas vidas dependem e que dependem mesmo, porque é importante nós focarmos que essa questão do problemas que nós temos aqui é uma questão já muito antiga, ou seja, o executivo não tem interesse puro, genuíno de trabalhar nesta evolução. E repito novamente, claro, antigamente refiro-me 2008, 2007, 2009 e talvez 10, não eram como já agora. Hoje, por exemplo, já há algumas melhorias em certos aspectos, por exemplo, já alguns números de maior de universidades, mas e também de clínicas e hospitais, talvez, né? Ouço aí dizer que há alguns hospitais que foram abertos e que também ao mesmo tempo ouço dizer que esses hospitais não têm materiais, ou seja, eles foram criados, mas não estão a ser utilizados porque não há profissionais capacitados e não há materiais para, portanto, atender às pessoas. E muitas dessas universidades, como eu já disse, têm problemas gravíssimos de materiais e muitos dos nossos formados, professores, docentes, não têm
como executar a sua profissão com a maior qualidade e assim formar quadros com qualidade, porque não tem material. Eu, por exemplo, faço o curso de Direito e o curso de Direito, para quem sabe, é cá em Angola. Falo cá em Angola porque é aqui onde eu conheço. É necessário que você tenha muitos manuais para poderes ter uma melhor percepção do conteúdo, né, da matéria. Mas esses livros, por exemplo, o Código Penal, que é por volta dos 17, 18 mil kwanzas, alguns livros de apoio, como o do Álvaro Amaral, acho que é esse aqui o nome, mas eu depois, se puder, eu faço uma foto e passo aí no vídeo. 10 mil kwanzas, a Constituição é 5, até a Constituição vai que não vai, né? Você encontra de 2, mas está bem carinha. Ou seja, a maior parte dos livros de direito são extremamente caros. E os nossos pais, os nossos familiares, muito por conta da influência cultural, têm por volta de 5 a 6, 4 filhos. É muito raro encontrar uma família que só tenha 2, 3 ou 1. São mesmo de 4 para cima. Filhos, quero dizer. Então, por isso, é de todo salutar ou saudável com que essas famílias tenham uma renda boa. Mas, infelizmente, eles não têm. E não têm por quê? Porque o executivo, o governo, não providencia qualidade, não providencia oportunidade, não providencia salários justos, salários bons. Agora, nesse curto período, como já disse, o executivo está a trabalhar muito e óbvio que o salário público vai aumentar a 50%, que é pouco, comparado à enorme renda ou despesas, para melhor percepção, que essas famílias têm. Ou seja, quem recebe 50 de receber uns 70, talvez 80 mil kwanzas, enquanto que um saco de óleo, ou seja, as necessidades primárias, ou seja, a questão alimentar, né, sobretudo os alimentos, né, como o arroz, o óleo, ou seja, eles não baixam os alimentos, eles não baixam a comida, eles não baixam o que de facto tiraria um peso enorme nas costas dessas famílias. Eles aumentam o salário, mas a comida, o preço da comida continua alto, ou seja, esse aumento é como assim um pequeno endereitar da gravata, mas o sufoco continua, ou seja, ele não desabotoou ou soltou para que pudesse respirar em condições, ou seja, ele só tentou ajeitar um bocadinho para ver se consegue respirar não tão mal. Ou seja, há muitas dificuldades cá no país, há muitas precariedades. E nós, claramente, jovens, temos sim o interesse, eu particularmente tenho sim o interesse de ver esta Angola melhor. Eu quero, portanto, me formar fora e conseguir um trabalho. Sei que vou, porque há muitas oportunidades lá fora para estrangeiros. E com esse trabalho que eu conseguir por lá, eu vou criar uma renda e fazer investimentos, não só lá, porque lá eu tenciono fazer algum investimento, porque provavelmente eu poderei me associar a uma mulher e ter família. Mas o principal objetivo, obviamente, e eu garanto que é, porque eu me conheço, é fazer empreendimentos cá no país, mesmo que de longe. Eu trabalharei com pessoas que conheço cá e assim podemos, portanto, criar certas empresas, como eu posso, por exemplo, estar a mandar roupas para que possa se abrir uma boutique aqui e com isso empregar alguns irmãos, porque eu sei que muitas pessoas vão de recorrer-se a esta boutique, por exemplo, para poder conseguir uma oportunidade de se desfocar ou se desafocar da enorme dificuldade que terá muito provavelmente em suas casas. Por exemplo, eu cá nesse momento tenho uma rolote e nessa rolote eu contratei pessoas para trabalhar, infelizmente são 2 e vocês não imaginam o número de pessoas que foram mandando
os seus currículos, foram mandando as suas mensagens pedindo uma oportunidade de trabalho. E olham que o pagamento era só 10.000 kwanzas, máximo 12, mas eram muitas pessoas recorrendo-se como que desesperadas, entendem? Há muita dificuldade, há famílias que estão completamente destruídas porque não têm condições, não têm bens materiais, não têm dinheiro para poder se sustentar, para poder dar condições aos pais, aos seus filhos, dar a oportunidade de todos estudarem. Há jovens que param de estudar, terminam apenas o primeiro ciclo, os outros com sorte terminam o segundo, nesse caso o médio, né? Terminam o médio e prontos, e por aí não conseguem fazer a faculdade porque não há condições. As universidades públicas são muito poucas e são completamente abarrotadas porque a nossa população cá em Angola é bem grande, bem grande. Acho que está por volta dos 40 milhões de habitantes, por aí, eu não tenho a certeza, é algo que eu tenho que ver melhor, mas há muitos jovens, sobretudo, é a nossa maior parte da população, jovens que estão sem oportunidade para fazer a sua formação acadêmica, a formação superior e, como já disse, até mesmo do primeiro ciclo médio. Bom, é muita dificuldade, muita dificuldade. Obviamente que aqueles que têm a oportunidade de poder ir para fora, eles irão. E algo que eu quero falar aqui e tirar a limpo mesmo. A maior parte dos jovens que estão a imigrar podem crer, mas podem crer mesmo. Não se comparam com o número de jovens que ainda estão cá no país, que vão ficar. Em média, acredito que podem estar a sair uns 30, 40, mas eu duvido muito que sejam acima de 30 jovens que estão a sair para ir formar-se fora. A média é bem reduzida, ou seja, isto é uma tentativa de ludibriar a mente dos cidadãos, das pessoas, de que os jovens estão a fugir. É muito pouco os jovens que estão a sair. Comparado com os que estão aqui, com os que não têm a oportunidade de poder também sair, é muito pouco, mas muito pouco. Acho que são só 30 a 20 pessoas que conseguem sair, porque uma viagem, por exemplo, para Portugal é completamente cara. É 1 milhão. Não, 1 milhão não. 800.000 kwanzas a passagem. E olha, qual é essa família que tem 800.000 kwanzas para mandar 3 filhos ou 2, ou mesmo só um, entendem? Se a renda, o salário mínimo cá no país, das famílias, maior parte é de 30.000 kwanzas, uns recebem 80.000, 100.000 kwanzas, é difícil encontrar alguém que, alguém não, né? Vamos dizer assim, é difícil encontrar uma maioria que receba acima dos 300.000 kwanzas e que tenha, por exemplo, só 2 filhos ou 3. É mentira isso. É uma mentira. A maior parte das pessoas que recebem 400 ou são jovens bom, são jovens e estão a receber bem claramente que eles não querem sair do país. E sobretudo esses pais, né, vamos nos focar aos mais velhos, aos pais, recebem uns 400 a 500.000 kwanzas. Eles não têm condições para comprar bilhete para todos irem. Eles não têm. Eles sabem que se mandar a maior parte, se mandar esses filhos fora, eles vão passar necessidade lá, porque sair daqui é só uma parte, ficar lá também é outra parte. Obviamente que você, para conseguir se manter lá, precisas ter uma renda extra a princípio dos teus pais, para que consigas se desenvolver e depois que teres um emprego, conseguires um apartamento, né? Aí, mesmo que de forma associada com pessoas que também foram lá, né? E depois conseguires assim, então, vamos lá dizer, nadar, demorado esse processo. Não é pegar esta passagem, vou lá também, já estás bem, não. Tem que ir mandar dinheiro, e essas famílias, dinheiro está onde? Está onde esse dinheiro? Então isso é mentira. É mentira que muitos jovens estão a sair fora, estão a viver. É mentira que muitos jovens estão a abandonar. É mentira isso. É alguns jovens que têm oportunidade, que têm condições, estão a sair. E muitos desses jovens que estão a sair são jovens que têm ligação com membros do executivo, membros do partido, ou seja, são
jovens ou crianças que têm famílias que têm alguma ligação ou não necessariamente, mas que tenham condições, né, que trabalham, por exemplo, no banco, no Ministério da Educação, da Saúde, ou seja, são pessoas do elenco executivo, do governo, que tiveram oportunidade, porque tem o nome ou o sobrenome dos santos, ou sobrenome Lourenço, ou sobrenome, e essa parte do sobrenome talvez você que não seja angolano não consiga perceber, mas aqui há muito disso, do nepotismo, o poder do nome, né? Aquelas famílias cujo têm familiares associados ao governo, essas pessoas normalmente dão-se muito bem pelo poder do nome. Eles querem fazer com que o nome da Silva, por exemplo, ou dos Santos, que é muito famoso, possa perpetuamente sobressair. Ou seja, é claramente uma estratégia do governo para poder impedir com que nós, que temos algum pouco, que temos um pouco, pudermos conseguir ganhar na vida e ver as nossas famílias que muito padecem a ter alguma coisa. E como disse, eu, por exemplo, no meu caso em concreto, eu tenho sim intenção de investir cá no país e sim, posteriormente, eu vou voltar, eu vou residir aqui, obviamente, vou ter casas aqui, como já disse, vou criar empreendimentos e também vou voltar novamente lá e vou viver lá, mas isso é uma outra questão. Mas a principal questão é querer ver Angola desenvolvida. E este, sim, faz parte do meu objetivo, nunca vai mudar. Eu nunca vou para lá, a Europa, e querer ver, ou me dar de um europeu, me apelidar como um europeu. Não, nada disso. Eu sempre serei um africano. E meu principal objetivo sempre será ver Angola a vencer. E lá fora onde eu estarei, eu vou fazer com que Angola, a bandeira de Angola, possa ser reconhecida. Tudo que eu conquistar lá fora, eu vou homenagear Angola. E sim, repito novamente, porque é importante repetir isto, eu vou investir fortemente em Angola. Eu vou criar colégios, eu vou dar oportunidade para aqueles que não têm ou não tiveram a oportunidade, assim como eu, de poder sair do país, possam ter esta oportunidade de conseguir, ter um emprego, né? Não estou a dizer a oportunidade de desembarcar, porque aí é claramente muito difícil, como disse, a passagem é muito cara, está lá também é outro processo, e aqueles que têm familiar, normalmente têm família lá, conseguem dar-se minimamente bem, os que não têm dificilmente conseguem se manter e depois de um tempo são obrigados mesmo a voltar ou lá vivem em condições extremamente péssimas, mas muito melhor ainda a vezes só do que estar aqui, porque aqui no país é completamente sufocante. Este governo trabalha completamente ou extremamente mal, é desumano. Há famílias aqui, só para vocês terem noção, que por dia sobrevivem com 500 kwanzas, comem arroz branco com peixe, cabuinha, ou arroz doce, passam a vida a beber águas dos bidões, aquela água intratável, não potável, e com isso traz-lhes problemas como cólera, e outros vários problemas. Há famílias que vivem completamente mal, casas completamente mal, casas tristes de se ver em pleno século XXI, em um país que diz-se que é rico em recursos naturais. Esse país não quer ver, esses governos, os governos de antes daqui não querem ver o seu povo a desenvolver. E como disse no princípio do vídeo, muitos desses membros do governo têm fortes apartamentos fora. Os filhos estão a estudar fora. Eles têm carros caros, recebem Lexus, os filhos estão lá fora a gozar de boa vida. Carros caros, sapatos caros, mas nós aqui conseguimos uma oportunidade por muito esforço, muitos dos nossos irmãos mais velhos, nossos pais, para conseguir mandar um fora e conseguir se dar bem, fazer uma formação, arranjar um trabalho e depois ajudar os seus irmãos que ficaram aqui a também ir lá, ou
a mandar dinheiro para que eles possam se formar e conseguirem se desenvolver, é que eles tentam também nos impedir isso. E criaram esta mentira de que a maior parte dos jovens estão aí fora. É mentira isso. Façam um estudo. Quantas famílias conseguem reter 800 mil? Vão morrer! Assim, porque está a receber 100 mil kwanzas. Não façam isso. Não se deixem enganar. Nós queremos sim uma Angola melhor. E por isso, eu convido a você, antes mesmo de já estou na parte final deste vídeo, a resistar-se conforme eles orientam no seu bairro, né, na comunidade do seu bairro, para poder votar e vota na oposição. Eu digo-te, vote na UNITA. Eu sei que o voto é individual e não deve ser influenciável, mas você que é angolano, você que vive cá e sabe das condições, não se deixe enganar. Pelo menos com a oposição à UNITA, eu acho que as mudanças serão completamente visíveis. Nós poderemos começar a ver uma Angola que realmente tem o interesse de ver o desenvolvimento, de ver as pessoas a terem oportunidades iguais. Então, vamos lá. Mas, para terminar, eu preciso pegar, né, num raciocínio que eu começava sobre o passaporte. Então, eu falei com essa pessoa e essa pessoa falou com um amigo e pediram-me um valor que eu não vou falar aqui por questão de respeito e privacidade, e nem vou identificar as pessoas por igual motivo. Pronto, e eu dei esse valor e o processo está a decorrer, e coisa que poderia resolver-se de forma lá direita, calma, sem quaisquer confusão, acontece. Simplesmente eles criam um bloqueio para que você, não se desenvolva, não consiga ser correto, não consiga ser o mais justo possível. É triste. Bom, este foi um desabafo, foi uma conversa. Eu espero que você possa de facto receber alguma coisa, que você possa ter recebido alguma coisa. Um abraço, adeus.